O Japão é um país que fascina o mundo inteiro. Quando ouvimos esse nome, pensamos em samurais, em animes, em templos antigos ou em cidades futuristas como Tóquio. Mas por trás de toda essa cultura existe uma história longa, marcada por guerras, isolamentos, explosões atômicas, vitórias improváveis e uma capacidade de se reinventar como poucos povos conseguiram na história da humanidade. E hoje você vai conhecer a história completa do Japão, desde a chegada dos primeiros povos até o Japão moderno do século XXI. Então já se acomoda, clica no botão de inscrever-se, porque essa viagem vai ser intensa. As primeiras pegadas na ilha. Há cerca de 40 mil anos, no período paleolítico, os primeiros grupos humanos chegaram ao arquipélago japonês. Naquele tempo, o nível do mar era bem mais baixo. Pontes de terra ligavam a Ásia ao Japão, permitindo que povos migrassem andando ou em pequenas embarcações primitivas. Nascia a cultura Jomon, famosa por suas cerâmicas decoradas e por uma vida de caça, pesca e coleta. Milhares de anos depois, surgiu a cultura Yayoi, a partir de 300 anos antes de Cristo, que trouxe uma revolução: a agricultura do arroz, ferramentas de ferro e bronze e comunidades mais organizadas. Esse período é fundamental porque marca o início daquilo que mais tarde se tornaria a sociedade japonesa. O primeiro império e o sol nascente. No século VI, o clã Yamato conseguiu unificar parte das ilhas e estabelecer a primeira forma de Estado centralizado no Japão. Foi nesse momento que nasceu a ideia de que o imperador era descendente direto da deusa do sol, Amaterasu. Daí surgiu o título que marcaria o Japão para sempre, a Terra do Sol Nascente. Em 607, registros mostram o imperador japonês enviando cartas para a China, se auto-intitulando Imperador do Sol Nascente. Ao mesmo tempo, a influência cultural da China e da Coreia se espalhou pelo Japão. O budismo, a escrita baseada em caracteres chineses e modelos de governo burocráticos. A mistura de tradição nativa, o shintoísmo, com as novidades estrangeiras, criou a base da cultura japonesa. Budismo, shintoísmo e tradição. O budismo não chegou como religião pacífica apenas. Ele foi usado também como ferramenta política para equilibrar o poder dos sacerdotes shintoístas. Com o tempo, as duas tradições começaram a se fundir. Templos budistas eram construídos ao lado de santuários shintoístas e muitas famílias japonesas passaram a praticar rituais de ambas as religiões. Essa fusão religiosa moldou não só a fé, mas também a arte, a arquitetura e até o modo de governar. O Japão dos samurais. A partir do século XII, os conflitos entre clãs nobres e famílias poderosas levaram ao fortalecimento dos samurais. A palavra samurai significa literalmente aquele que serve. No início eram guerreiros a serviço de senhores locais, cobrando impostos ou defendendo terras, mas rapidamente eles se tornaram uma casta militar poderosa, regida pelo código Bushido, que valorizava honra, disciplina e lealdade até a morte. Histórias de samurais que cometeram seppuku, suicídio ritual, para não desonrar seu nome, atravessaram os séculos e se tornaram símbolos da cultura japonesa. Ao mesmo tempo, os generais militares, chamados shoguns, assumiram o poder real do país. O imperador continuava existindo, mas era apenas uma figura simbólica. Começava o período do shogunato, em que o Japão seria governado por militares por mais de 600 anos. Feudalismo, guerras e unificação. O Japão feudal se parecia em muitos aspectos com a Europa medieval. Senhores de terra, os daimyo, comandavam regiões, samurais protegiam os territórios e camponeses trabalhavam nos arrozais. Mas a estabilidade era rara. Guerras internas devastavam o país com frequência. Entre os séculos XV e XVI, o Japão viveu o período Sengoku, também chamado de Era dos Estados Guerreiros, em que clãs rivais lutavam sem parar pelo controle da capital. 3 grandes líderes mudaram essa história: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Juntos, em diferentes momentos, eles foram responsáveis por unificar o Japão novamente,
sendo Ieyasu quem consolidou o poder em 1600, após a Batalha de Sekigahara. Assim nasceu o Shogunato Tokugawa, que governaria por mais de 250 anos. O Japão fechado, o Sakoku. Tokugawa Ieyasu decidiu que a melhor forma de manter a ordem era isolar o Japão do resto do mundo. A política do Sakoku proibiu japoneses de sair do país e estrangeiros de entrar. O comércio internacional foi reduzido a poucos portos controlados, como Nagasaki, onde holandeses e chineses podiam negociar sob forte vigilância. Nesse isolamento, o Japão preservou suas tradições, mas ficou tecnologicamente atrasado em relação ao Ocidente. Apesar disso, a era Tokugawa trouxe paz, crescimento populacional e florescimento da cultura. Artes marciais, teatro kabuki, ukiyo, gravuras e os primeiros mangás primitivos. A abertura forçada e a Revolução Meiji. Em 1854, tudo mudou. O comodoro Matthew Perry, dos Estados Unidos, chegou com seus navios negros armados de canhões e exigiu que o Japão abrisse seus portos. Sem poder resistir, o Japão assinou tratados desiguais. Isso gerou indignação, mas também um choque de realidade. Se não se modernizar-se, seria colonizado. Em 1868, veio a Restauração Meiji. O poder voltou ao imperador e o Japão iniciou uma transformação radical. Copiando tecnologias, sistemas de governo, exércitos e indústrias do Ocidente, o Japão se modernizou em poucas décadas. Estradas de ferro, fábricas, escolas e exército moderno e uma nova constituição colocaram o país em pé de igualdade com as potências mundiais. O Japão em guerra e expansão. No final do século XIX e início do século XX, o Japão começou a sua expansão imperialista. Derrotou a China na Primeira Guerra Sino-Japonesa, em 1894-1895. Depois surpreendeu o mundo ao vencer a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, em 1904-1905. Conquistou a Coreia, Taiwan e partes da Manchúria. Na Primeira Guerra Mundial, o Japão se aliou aos vencedores e expandiu ainda mais sua influência. Mas a crise de 1929 abalou sua economia e os militares tomaram conta do governo, levando o país a uma escalada de agressividade. Segunda Guerra Mundial. Em 1937, o Japão invadiu a China novamente, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Em 1941, atacou Pearl Harbor, base naval dos Estados Unidos no Havaí, e mergulhou de vez na Segunda Guerra Mundial. Durante alguns anos, o Japão conquistou vastos territórios no Pacífico. Mas os Estados Unidos reagiram com força. Em agosto de 1945, os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki mataram mais de 200 mil pessoas e forçaram o Japão à rendição. O imperador Hirohito discursou pela primeira vez em público, anunciando o fim da guerra. O país estava destruído, suas cidades em ruínas e sua economia em colapso. Renascimento e milagre econômico. Sob a ocupação americana, o Japão adotou uma nova constituição pacifista em 1947, proibindo a guerra. O foco passou a ser o crescimento econômico, e o resultado foi impressionante. Em poucas décadas, o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo. Empresas como Sony, Toyota, Honda e Nintendo levaram a tecnologia japonesa para todos os lares do planeta. As Olimpíadas de Tóquio em 1964 mostraram ao mundo um Japão renascido, moderno e confiante. Crises e o século XXI. Nos anos 90, uma bolha especulativa levou à chamada década perdida, com estagnação econômica. No século XXI, novos desafios. População envelhecida, baixa taxa de natalidade, dependência energética e desastres naturais. O pior deles foi em 2011, quando um terremoto e tsunami devastaram o país e causaram o desastre nuclear de Fukushima. Mesmo assim, o Japão continua sendo um dos países mais inovadores, influentes e respeitados do mundo. O Japão é a prova de que nenhuma derrota é definitiva.
De um arquipélago isolado, cheio de guerras internas, a uma potência global de tecnologia e cultura, a história japonesa nos mostra a força da disciplina, da resiliência e da capacidade de se reinventar. E você? O que mais te impressiona na história do Japão? Deixa nos comentários, porque a jornada desse povo é simplesmente incrível. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Nos vemos no próximo episódio.